Se puder, tá, gente? Não poder. Desde já eu agradeço, tá? Que Deus abençoe vocês por estarem aqui. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor, neste momento nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer por este momento que estamos diante, Papai, da Tua palavra, para podermos, Senhor, aprender de Ti, para podermos falar, Senhor, do Teu amor e para podermos, Senhor, junto, meu Pai, aprender com o Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja presente no meio do Teu povo, e aqueles, Senhor, que estiverem assistindo também essa live, que Deus venha impactar o coração deles e falar, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante ao Teu querer, Deus. Meu Deus, ensina-nos, Papai, a ser cada vez mais fiel a Ti. Ensina-nos, Papai, a Te servir melhor, a ser filhos obedientes, Pai, servos do Teu reino, e aprendermos com a Tua palavra. Te damos graça em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Veja bem, amados. Então nós temos como tema base a apostasia ou a corrupção dos últimos tempos, certo? E nós temos como texto carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, para a honra e glória do nosso Deus. Aqueles que puderem acompanhar a tua palavra, 2 Timóteo, capítulo de número 3. E é interessante que 1 Timóteo, 2 Timóteo sempre está falando a respeito do que? Da corrupção que aconteceria nos últimos tempos dentro da igreja. E infelizmente impactaria a nossa vida, impactaria a igreja que hoje nós conhecemos. Seria totalmente daquela igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. E mesmo no tempo de Paulo, eles já lutavam contra as heresias e contra tudo que estava acontecendo para desviar as pessoas, os santos, da sã doutrina espiritual. Segundo Timóteo, capítulo de número 3, todos encontraram? Amém. Diz a palavra do Senhor: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque desses são os números que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobo contra a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos seus desvarios, como também o foi daqueles. Amém? Veja bem, me chama a atenção no final dessa palavra, onde diz: não vão, porém, avantes, porque a todos serão manifestados o quê? As coisas que eles estão fazendo. Hoje em dia nós estamos vendo a máscara de muitas pessoas, às vezes até ministros dos altares, que estão caindo. Por quê? Porque nada vai ficar em oculto por muito tempo. A noiva de Deus, a noiva de Cristo, ela vai ser defendida de uma forma ou de outra, seja no arrebatamento da igreja, ou seja, nesses dias aonde será revelado muitos que estão na iniquidade. Veja bem, João ele diz que muitos anticristos se levantariam sobre essa terra, e ele dá para a gente um parecer de onde sairia esses anticristos.
E eu acho que toda a igreja sabe da onde que sairá aqueles que são considerados anticristos. Da igreja. Da igreja. Aqueles que estão apostatando quanto à fé, aqueles que estão levando as coisas de uma forma mundana, aqueles que estão deixando a corrupção entrar não somente dentro dos templos, mas também dentro do teu coração. Porque nós só aceitamos perto de nós, ou junto de nós, aquilo que o nosso coração se sobrecarrega. Aquilo que carregamos dentro do nosso coração é aquilo que emanamos para outras pessoas. E veja bem, como nós dissemos anteriormente, as cartas de Paulo a Timóteo, elas foram escritas aproximadamente entre os anos 61 e 65 depois de quem? De Cristo. Veja bem, embora Paulo, que é considerado também o doutor dos gentios, tenha escrito a primeira carta provavelmente em Macedônia e a segunda em Romas, ambas tratam do mesmo tema. E qual que é o tema que as cartas de Paulo a Timóteo tratam? Exatamente, a corrupção dos últimos tempos, ou a apostasia dos últimos tempos. Isso nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo do número 1 ao 5. Quem pode abrir aí? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 5. Amém? Diz essa palavra: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de quem? De demônios. Olha só que coisa séria. Estava dizendo, olha Paulo dizendo para Timóteo, era como se Paulo nesses tempos estivesse dizendo para a igreja: toma cuidado, que nem tudo que vocês ouvirem é de Deus. Tomem cuidado e observem a palavra, analisem, leiam, estejam enquadrados na palavra. Cuidado com certo tipo de movimento, cuidado com muitas profetadas que está acontecendo por aí, porque como nós vimos anteriormente, o profetismo também, ele é um índice de apostasia, de corrupção. Temos que tomar cuidado, pedir discernimento de espírito para Deus, para sabermos se todo espírito é de ou não. Porque nem todo espírito, segundo a própria palavra, ele vem de Deus. Então nós temos que procurar a base bíblica para que possamos aprender a nos defender contra esse tipo de investida. E vai por mim. Cada ano que se passa vai ficar mais complicado. Cada ano que se passa, aqueles que não tiverem o entendimento da palavra junto ao Espírito Santo, porque não somente letra, vão cair em cilada. O próprio Jesus, ele disse: e fará sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até quem? Até os escolhidos. Então é um alerta, está dando um alerta, toma cuidado. Nem tudo que é bonitinho é de Deus, nem tudo que fala perfeito é de Deus. Muitas vezes conversas para encher o teu ego é algo para te desviar da verdade. Certo tipo de coisas que você ouve nem sempre é de Deus, porque um falso profeta, ele fala em nome de Deus, sim ou não? Por que ele fala em nome de Deus? Quando Deus não manda, porque já não tem mais temor de Deus. Não se engane, não se engane, entendeu? A pessoa que ela tem o temor de Deus, ela jamais vai ousar falar aquilo que Deus não mandou. Se ela fala, é porque se ela não teme a Deus, ela vai temer o
mal que pode ser causado em você? Não vai temer. Tem muitas pessoas que estão com a vida destruída por causa de falsas profecias. Tem muitas pessoas que estão com a vida destruída por causa de coisas que foram faladas e não se cumpriram e nem vai se cumprir. Então nós temos que tomar muito cuidado. Como que eu sei que é Deus falando comigo? Eu estou dizendo algo aqui. Joguei algo aqui por irmão Leonildo. Como que você sabe que é Deus falando com você? Também pela testificação do Espírito Santo. Mas é minha obrigação julgar a profecia. Eu posso julgar o irmão Leonildo? Ele entregou algo para mim, vou julgar ele. Posso julgar ele? Não, mas eu vou julgar a profecia. Eu vou julgar a profecia, se ela vem de Deus ou se ela não vem de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas, quando chegam ao nível de falarem algo para você em nome de Deus, em nome do maior, quando Ele não manda você falar, são pessoas reprobam da fé, perigosas, são pessoas perigosas. Nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia, por que existe muitas igrejas lotadas de pessoas, mas infelizmente ausente do Espírito Santo de Deus? Porque infelizmente a maior culpa disso são de pessoas que vão atrás desse tipo de movimento e não vão atrás da palavra. Querem simplesmente esse movimento de pula e roda, só que não tem palavra, não tem movimento do Espírito Santo. Eu estava vendo um vídeo da missionária hoje, que prova muito essas coisas que nós estamos falando. O pessoal estava lá num pula e roda e papapá e todo aquele movimento, nada contra, cada um na sua, cada um acredita no que quer, entendeu? Inclusive deixo registrado para os irmãos que assistirem essa live, cada um acredita no que quer. Eu particularmente eu sou cético quanto a certo tipo de coisa. Eu particularmente não concordo com certo tipo de movimento, porque se está na palavra, está na palavra, se está fora da palavra, eu não sou obrigado a concordar, entendeu? Só que aconteceu todo aquele movimento do pula e roda, papapá e PPP, e naquele movimento todo, naquela dança e naquilo, uma mulher ficou endemoniada, e a pessoa que estava com o cajado na mão levou e foi expulsar o demônio. Quase apanhou todo mundo lá dentro da igreja. Por quê? Porque é muito movimento de poder e fogo estranho e pouca autoridade. É muito movimento para satisfazer muitas vezes a carne, o nosso ego, e pouca autoridade, pouca palavra, pouca reverência na hora da palavra. Nós já podemos assistir, já vimos inúmeras vezes dentro do nosso próprio culto, de pessoas que quando está no meio do louvor, isso é ótimo, isso é maravilhoso, entendeu? Está todo emocionado, está toda hora que chega na palavra, vai lá para fora, tirar a atenção das outras pessoas, fica conversando em alta voz, entendeu? E às vezes tem pessoas que não vigiam, aí pegam e vai junto, ficar lá para o lado de fora. Ou seja, na hora do movimento ali, ó, que a carninha está pedindo, está maravilhoso, mas chegou na hora da palavra, começa a dar comichão, começa a dar coceira, começa a dar tudo. Está entendendo? Ah, pastor, mas isso daí é porque entra dentro do confronto espiritual. Não é confronto espiritual isso daí. Isso daí é a pessoa provando quem ela ama. Porque se nós amamos a Deus, amamos a palavra, então nós temos reverência com a palavra. Agora, se nós não amamos, nós simplesmente vira as costas e sai. Nós estamos mostrando quem nós amamos. Nós estamos mostrando que nós amamos o mundo, nós estamos mostrando que nós desprezamos a palavra, estamos desprezando os relógios, os despertadores de Deus, e os despertadores de Deus está na palavra. Então, todo esse movimento aí é simplesmente mostrando aquilo que Paulo estava dizendo para nós, estava dizendo para a igreja: olha, vocês tomam cuidado, nos últimos tempos virão tempos trabalhosos. Só que no capítulo de número 4 de 1 Timóteo, ele
vai mais além, ele diz: olha, o Espírito, essa vez estão dizendo a vocês, está dizendo para vocês o Espírito que haverá uma grande corrupção, uma corrupção generalizada. Então aqui Timóteo, ele está testificando. Primeiro Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, presta atenção, que quem está dizendo isso para você não sou eu. É quem? É o Espírito. O Espírito está dizendo para você tomar cuidado, e automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele testificou de que forma? Essas cartas chegaram até quem? Quem que está lendo essa carta de Paulo a Timóteo? Sim. Quem que está lendo, meus irmãos, essa carta de Paulo a Timóteo? Exatamente, porque não é o Espírito que estava testificando, então ele testifica até hoje. Ele estava mostrando lá para Timóteo, Paulo pelo Espírito estava mostrando para Timóteo, e o Espírito está testificando aquilo que Paulo falou pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiramente o Paulo diz assim: olha, Timóteo, eu não estou falando com você na carne, eu estou te falando pelo Espírito. Eu estou te mostrando pelo Espírito que vai acontecer nos últimos tempos. Aí depois, em 2 Timóteo, Paulo, ele reforça. Ele fala: Timóteo, saiba que nos últimos tempos, olha lá, presta atenção, saiba que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. E como a gente pôde ver no estudo passado, Timóteo, ele era o quê? Timóteo, ele era um jovem pastor. Um jovem pastor de que lugar? De Éfeso. A irmã está lembrada. Então veja bem, Timóteo, ele era um jovem pastor da igreja de Éfeso. E Éfeso, para quem não estava no estudo passado, ele fica na província da Ásia. E naquela época, não somente Éfeso, mas outras 6 cidades na mesma província estavam sendo assoladas por diversas heresias. E quais são essas outras 6 cidades? Veja bem, Paulo estava pastoreando em Éfeso, mas havia mais 6 cidades também que estavam sendo assoladas pela heresia, por grande heresia. E veja bem, quando a heresia ela se levanta a um certo tamanho, quem que tem que entrar em cena? Veja bem, a corrupção estava tão grande, tão generalizada nas províncias da Ásia, que alguém teve que entrar em cena. Alguém teve que vir advertir, a falar com os pastores, a falar com os anjos da igreja, a falar com aqueles que estavam na frente. Quem que foi esse que teve que se levantar para poder advertir essas 7 igrejas? Hã? Não. Vamos lá nela? Apocalipse 2, versículo de número 6. Eu vou mostrar para vocês como isso é perigoso. O movimento apóstata, como é perigoso. A apostasia nos últimos tempos, a qual Paulo estava falando para Timóteo, que era um jovem pastor em Éfeso. Olha bem, ele não era um velho pastor. Timóteo, Apocalipse 2, versículo de número 6. Timóteo, ele era um jovem. Ah, meu Deus, eu não consigo aprender muito porque eu sou muito jovem. Não, você é preguiçoso. Todos que começaram, não estou falando isso para o senhor não, tá? Você me olhou com uma carinha triste agora e falou: será que é eu? Não, você é esforçadinho, tá? Parabéns. Então veja bem, nós temos que lembrar que a vida de todo cristão, na antiguidade, ela começava muito jovem. Eles começavam muito jovem. Aí muitas vezes nós vemos hoje, às vezes os próprios pais não incentivam os seus filhos
a terem uma vida sendo igreja, a participarem, a estarem muitas vezes ali em conexão com a palavra, vivendo como se fosse uma comunidade messiânica. Porque hoje o que falta em nós é isso. Hoje, nesses últimos tempos, nós estamos vendo os filhos levarem os pais para a igreja e os pais não se esforçarem, nem um pouco para manter os seus filhos dentro do padrão estabelecido pelo Evangelho. Instrua a criança no caminho que ela deve seguir, e quando envelhecer, não se desviará dele. E se quando envelhecer se desviar, e aí, pai? Aí é problema dele, a tua parte você fez. Você fez a tua parte com ele, você fez a tua parte com Deus. Agora ele ganhou asa. Se algum dia poder voltar, volta. Embora exista um perigo muito grande, que quando a pessoa na fase adulta, ela resolve se desviar da verdade do Evangelho. De 100%, acho que só 1% consegue voltar. Infelizmente é algo muito complicado. E se eu fui um desviado. Eu fui um desviado por mais de 15 anos. E eu dou graças a Deus por Ele ter me dado graça e força para me poder voltar. Mas nem todos têm essa mesma força, nem todos conseguem buscar força em Deus, né? E infelizmente, quando às vezes caem, acabam levando até outras pessoas junto com eles. E existe aqueles que estão dentro da igreja, vivendo como igreja, mas com o seu coração apostatado, vivendo dentro de si a corrupção dos últimos dias, sendo reprobo contra a fé, sendo ingratos, sendo mentirosos, fazendo tudo aquilo contrário à palavra do Senhor, sendo faccioso, como foi o que nós abordamos aqui agora há pouco tempo, né? E a maioria das vezes, presbítero, sabe o que acontece? É que essas pessoas não têm motivo para isso. Geralmente são pessoas que têm respeito dentro da igreja, são pessoas que têm alto nível, alto cargo, mas nunca se contentam com o que têm. Entendeu? E infelizmente não vão conseguir chegar a lugar nenhum, porque em todo lugar que tiver, sempre vai formar pessoas apóstatas, pessoas facciosas. Eu costumo dizer, presbítero, e isso daqui é um ponto de vista que desde que eu me converti eu tenho, e nunca ninguém vai conseguir tirar. A pessoa que ela diz que está dentro da igreja, ou tem cargo dentro da igreja, ou é ministro dentro da igreja, e não lê, diz que não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, ele não serve para ser nada, muito menos para ser ministro. Dentro do Evangelho não. Porque aqui nós defendemos o quê? A palavra. Mas como que eu vou defender uma palavra que nem eu mesmo conheço? Como que eu vou defender uma palavra que nem eu mesmo leio? Como que eu vou dar razão, assim como Felipe deu para aquele eunuco? O eunuco ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele não sabia explicar, ele sabia que estava lendo algo, mas não sabia sobre quem. E chegou Felipe até ele, e a palavra do Senhor diz que Felipe ele era também um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus é pela palavra, é ela que liberta, é ela que despede labareda de fogo. Nós pregamos é pela palavra, nós exortamos é pela palavra, nós corrigimos é pela palavra, nós abençoamos é pela palavra. Se eu não tenho a palavra, eu posso pregar qualquer coisa, eu posso chegar aqui para vocês e pregar Crônica de Nárnia, eu posso pregar aqui a história dos 10 porquinhos, está tudo certo. Vocês vão ser obrigados a confiar em mim, porque infelizmente em muitos lugares já estão acontecendo isso, né? Está sendo pregado todo tipo de fábula, todo tipo de falácia. Agora tem um stand-up, sei lá, o nome da Koguashi. Quem sabe desse negócio aí? Você tem um negócio de uma pregação aí, entendeu? Que agora você prega somente, não sei o que lá. Tem pessoas que estão pregando até sobre o celular aí. Só misericórdia, esse dia eu estava vendo, eu dei até risada. Eu falei, eu acho que a loja de celular está faturando muito com isso aí, que a pessoa comparando o outro, não, você é que nem um celular, esse é maior, esse é menor, só que para você ser o melhor, você tem que começar pelo menor. Eu falei, mas o que é isso? Cadê a pregação cristocêntrica? Aonde está Jesus?
no meio dessa geração. Agora eu pergunto para os irmãos, que são da velha guarda, como que vão ser criados essa nova geração de cristãos? Como que irão? São pessoas que não se preocupam em ter um ensinamento bíblico, que não se preocupam com a palavra, simplesmente fala aquilo que está dentro do seu coração. E agora tem muitas pessoas, eu sempre estou falando, e esses dias eu vi acontecer. Eu acho que eu até cheguei a comentar com uma pessoa aí. Tem muitas pessoas, já foi oferecido para mim também, tem muitas pessoas usando e fazendo aula de hipnose para dizer que é movimento do espírito. Tomem cuidado com isso. Toma cuidado, eu sempre estou falando. O que eu estou falando para os irmãos? Irmãos, querem ir no lugar? Vão no lugar. O que está em mim eu coloco em você. Toma cuidado com quem leva a mão sobre a tua cabeça. Toma cuidado, isso eu estou falando, está sendo gravado. Eu provo, foi oferecido para mim. Ligaram para mim me oferecendo curso de hipnose para pastores, saber fazer movimento, entendeu? Hipnotizar você e você começar a sentir um negócio meio louco aí e não tem nada a ver com o espírito, tá? Vocês tomam muito cuidado com isso, tomam muito. Por isso que eu estou dizendo, querem pedir um dom para o Senhor? Peçam discernimento de espírito, tá? Você tem a tua mãe, não tem? Ela não é crente? Teu pai é crente? Você confia neles? Quem melhor para orar sobre a tua cabeça do que tua mãe? Está entendendo? Quem melhor para orar por você do que, no caso ali, os dois aqui, ó. Quem melhor do que orar para você do que teu marido? Do que tua mulher? Você confia no teu pastor que está? Chama ele. Tenho certeza que ele não vai te negar uma oração ou orar por você. Mas eu estou falando novamente, tá? É quase a voz da experiência aqui, porque já me vem ofertas que só a misericórdia de Deus. Toma cuidado que nem todo movimento é movimento do Espírito Santo. Tem pessoas que estão até estudando chave menor e chave maior de Salomão para aprenderem como Salomão dominava quando ele estava em espírito apóstata. Ele dominava certo tipo de demônios para fazerem coisas que ele mandava. Pastor, isso não existe. Existe, ou se existe. Por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, que muitos seriam o espírito do quê? Demônios, doutrinas de demônios. Vai muito mais além, presbítero. Está dizendo que nos últimos tempos muitos usariam doutrinas de demônios. Está entendendo? Doutrina de demônio. Aí chega a pessoa, não tem Bíblia, não tem palavra, chega, fica conversando, carga d'água, enchendo a pessoa e mandando. Vou dizer uma coisa para vocês como que funciona mais ou menos a hipnose. Eles começam a mandar sugestão para o teu cérebro. Começa ali, ó, em uma conversa, tem nada a ver com cristianismo, tem nada a ver com palavra, e a pessoa ainda chega até certo ponto de dizer assim, ó: olha, vai parecer atual para vocês. Vai parecer atual. Vocês estão vivendo isso. Vocês já viveram isso. Olha, você não precisa. Para de dar glória a Deus e fala outra coisa. Opa, por quê? Porque o glória a Deus, ele quebra certo tipo de maldição. Entendeu? Porque se nós estamos glorificando, nós estamos ali, ó, em espírito, nós estamos adorando a Deus, automaticamente a minha mente ela não está suscetível para que eu possa receber outro comando. Por quê? Porque quando eu estou falando glória, eu estou mandando para o mundo espiritual e para o mundo físico a adoração ao Deus que eu sirvo. Isso foi uma palavra de Davi. Eu estou mandando sugestão. Eu estou dizendo no mundo físico e no mundo espiritual: eu estou aqui adorando o meu Deus. Eu estou aqui dando adoração. Aleluia! Eu estou adorando, eu estou glorificando, eu estou exaltando o meu Deus. Aí eu digo para você: para de dar glória e para de dar aleluia. Somente fala aquilo que eu estou mandando. Cuidado
Isso é espírito, isso é doutrina de demônio, entendeu? Irmãos, eu posso estar no culto do jeito que for, eu estou sempre percebendo as coisas que estão acontecendo. Infelizmente tem coisas que eu não posso evitar, porque a gente tem que respeitar, entendeu? E certo tipo de coisas é bom a gente ver, para que nós olhamos e falamos, ó, essa eu não caio. Nunca vamos errar, nunca vamos cair numa furada. Vai cair, você pode cair, mas temos que tomar cuidado para que essas coisas não aconteçam com frequência na nossa vida. Porque se começa a acontecer com frequência na nossa vida, automaticamente nada vai nos diferenciar das coisas que nós estamos vendo. Então, olha bem, alta indução tem algo chamado psicocomando SX. O que é o psicocomando SX? Ela é uma forma de hipnose que eu vou induzir você a fazer as coisas que eu quero até quando você estiver distante de mim. Podem pesquisar sobre o que eu estou falando, eu não estou falando besteira não, tá? Isso daí é pior do que bruxaria, meus irmãos, tá? Porque bruxaria ali, ó, sinceramente, vocês estão protegidos dela. Só que se vocês chegarem perto de uma pessoa que domina isso daí, ela pode até controlar a tua vida de longe, entendeu? Porque a um passo que você passar, uma ligação que ela fizer e uma palavra que ela disser para você, vai ativar aquilo na tua mente. Então vocês tomam muito cuidado, que nem todo movimento que vocês estão vendo é movimento do Espírito Santo. Esses movimentinhos sem palavra não é movimento do Espírito Santo, não é Deus que está no negócio. Pastor, mas eu senti a presença de Deus, mas ela tem que estar dentro de você. Está entendendo? Está entendendo? Está dando um alerta dentro da palavra, que nem a missionária está dizendo. Não está confiável nesses últimos dias. Não está confiável. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas, eu conheço aqui dentro de Nova Alvorada mesmo. Ufa, mesmo. Eu não estou aqui para esconder nada de ninguém, não. Tem pessoas dentro de Nova Alvorada que passa de igreja em igreja, igreja em igreja, igreja em igreja. Todo mundo, gato e cachorro, mete a mão em cima da cabeça dela. Vai lá ver como está a vida dessas pessoas. Imposição de mão. Eu estou dizendo no mundo espiritual. O que está dentro de mim, eu estou colocando em você. Se o que está dentro de mim é safadeza, é espírito de prostituição, é espírito de homossexualismo, é isso e aquilo, você está me dando legalidade, eu estou colocando dentro de você. Você diz, faça para mim, eu vou fazer. É uma legalidade que você está dando. É por isso que eu estou dizendo, tem muitas pessoas que têm capa de crente, dromedária de crente, mas não está sendo crente como deveria ser. Entendeu? Dons espirituais. Ah, eu tenho dom. Isso me torna uma pessoa santa, consagrada a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu sou uma pessoa que eu tenho dom. Eu tenho dom de revelação, eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de cura. Isso faz de mim uma pessoa de Deus, um homem de Deus? Isso me faz uma pessoa portadora dos dons de Deus. Quer um exemplo na Bíblia? Balaão. Eu sempre cito ele. Balaão era um profeta de Deus ou do diabo? Mas ele se corrompeu. E existe casos dentro da palavra onde pessoas queriam pagar os apóstolos para ter aquilo que eles tinham. Quer um exemplo bem próximo? Fazia sinais, prodígios de maravilha, no entanto traiu Jesus. Quem que era? Judas. Só que Jesus, ele falou quem era Judas. Está entendendo? Jesus, ele não foi tirando assim de uma vez. Jesus, ele deixou bem claro. Olha o que ele falou. Um no meio de vós é um? Não. Um diabo. Olha o que ele está dizendo, olha o que Jesus está dizendo. Um no meio de vós carrega uma semente maligna. E andava operando sinais, prodígios e maravilha. Estava ali. Jesus,
Fez algo com ele? Fez, deu uma chance para ele. Judas, o que você tiver que fazer, faça agora. Mas o que Jesus estava dizendo para Judas? Eu já falei sobre isso. Para trair? Estava o quê? Estava dando uma oportunidade para ele se arrepender. Jesus não estava dizendo assim, vai lá e me trai. Jesus estava dizendo, Judas, o que você tem que fazer, faça agora. Se arrepende, não faça isso, para com isso, não seja geração de Caim, porque Caim também foi avisado por Deus. Caim, se proceder bem, você irá bem. Porém, se você proceder mal, o diabo está agachado atrás da porta te esperando, dizendo, agora isso aqui é meu. Então, nós temos exemplo de pessoas que estiveram até próximo a Jesus, mas apostataram da fé. Nós tivemos exemplo de pessoas que estiveram com Jesus e muitas vezes deixou ser levado pela ganância. Foi o caso de Judas, talvez, não sei. Mas tudo indica que seria isso. E vai acontecer de ter pessoas no nosso meio que falarão de Deus, terão cara de crente, parecerão até apóstolos de Deus, mas são o diabo. São o diabo. Sem medo nenhum de falar isso, meus irmãos. São o diabo. A palavra diz, não confiei em todos os espíritos. Está dizendo que é para você fazer prova. Está dizendo que é o seguinte, não é para você passar a mão na cabeça. Está enquadrado na palavra? Está, não está, meu amigo? Dá licença. Vai ver, não serve. Tem certo tipo de ocasião, meus irmãos, que a melhor coisa de fazermos, às vezes, é nem recebermos certo tipo de pessoas dentro da nossa casa. Olha, é doído dizer isso. É triste dizer isso. Mas eu vou falar uma coisa. Paulo, ele diz, não erreis, jamais conversações corrompem os bons costumes, e só um pouquinho de fermento ele faz levedar a massa. Ei, meu irmão, depois que leveda para você arrumar a situação, ei, depois que a má conversação começa, aí o pai de família, aí o sacerdote do lar, vai ter que ter muito Deus na vida para dizer, agora acabou a bagunça aqui dentro de casa. Agora acabou a bagunça aqui dentro da igreja. Porque vai entrando devagarinho, mas para se espalhar é que nem um câncer. Está entendendo? Nós temos que tomar cuidado com certo tipo de movimento. Nós temos que fazer prova. A palavra manda nós fazermos prova. Você tem que fazer prova. Você tem que olhar na pessoa e pedir para Deus, Pai, eu estou lidando com um servo do Senhor ou estou lidando com alguém com o espírito de Sansão, com o espírito de Judas, com o espírito de diabo? Fala tão bonito, prega tão bonito. Hoje, para você pregar bonito é só você fazer aula, mas o problema é você viver. O problema é as pessoas que estão vivendo essa palavra. E veja bem, e tudo isso quando entra, essa apostasia, esse espírito demoníaco, e olha aqui, em 2 Timóteo capítulo de número 3, o Senhor ele está falando com a igreja, é ou não é? Está falando que tudo isso iria acontecer na igreja, com o povo da igreja, dentro da igreja. Essa apostasia iria acontecer no nosso e no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo, isso estava tão generalizada, principalmente na Ásia, a bagunça estava tão generalizada que precisou entrar alguém. Ao entrar alguém em cena para poder advertir, como nós estávamos falando. Quem que foi esse que entrou em cena? Vocês acharam aí Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 6? É isso mesmo que eu falei? Isso. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 6. Todos acharam? Olha aqui. Tem, porém, isso que aborrece as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem que estava falando para as igrejas? O Espírito de Deus. E quem que estava dando o recado? Timóteo. João. E quem que estava mandando João escrever? O Espírito Santo de Deus. Jesus. Jesus. Olha bem, a apostasia e a bagunça ficaram tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o próprio Jesus teve que intervir. João escreve lá as 7 igrejas da Ásia. Dentre uma tem lá o pastor de Paulo, que é Timóteo, que está em Éfeso. Escreve para eles, dizendo que a coisa não está ficando muito legal, que está chegando num nível sustentável. Algumas vezes ele fala a respeito de virtude da igreja, mas na sua totalidade é o quê? É uma correção. Ele tem que corrigir. O próprio Jesus, ele tem que mandar carta. Olha, quem está falando aqui é aquele que tem essa doutrina. Quem está falando aqui é aquele que tem a espada de 2 pontas. Quem está falando aqui é aquele que tem a palavra, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. Então, chegou num nível tão grande que o próprio Jesus, ele teve que intervir no meio do povo. O próprio Jesus, ele teve, porque Paulo, ele foi mandado para Éfeso para combater o quê? A apostasia. Agora deixa eu te perguntar. O versículo de número 6, do capítulo 2 de Apocalipse. João, ele estava mandando uma carta para que igreja? Qual dela? A igreja de Éfeso. Quem era o pastor de Éfeso? Está entendendo? O Senhor, ele mandou Timóteo lá. Paulo mandou Timóteo lá, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ó: acaba com a palhaçada lá dentro, Timóteo. Acaba com a apostasia, acaba com a safadeza, acaba com a idolatria, acaba com a prostituição, acaba com toda a canalice lá dentro. Aí Jesus, ele disse assim: agora eu vou pelo meu Espírito e vou testificar que o que Paulo estava falando era verdade. Aí ele diz: João, Timóteo está lá em Éfeso trabalhando, e tem mais 6 igrejas também que está toda bagunçada. Manda uma cartinha para eles, manda. E é uma cartinha bem amistosa, né? A cartinha que o Senhor manda lá para a igreja: eu amo vocês, mas se não se consertarem, eu tiro o cajado. Eu amo vocês, mas se não pararem com a palhaçada, eu tiro a luz, eu tiro o meu espírito. Cartinha bonita, né? Que Jesus está dizendo, olha lá que bonito, né? Eu amo todos vocês, mas se não pararem com a palhaçada, não pararem com a apostasia, não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar parte de vocês da árvore da vida, eu vou riscar do livro da vida. Olha lá que cartinha amistosa de Jesus, a cartinha que Jesus mandou por João para testificar daquilo que Timóteo estava dizendo, a qual ele havia sido advertido pelo Espírito Santo pela boca de Paulo. O Espírito Santo, ele testifica, meus irmãos. Muitas vezes nós temos medo de confrontar o pecado, mas se é o Espírito Santo que está mandando, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele vai testificar. Olha lá, ele falou sobre Paulo. Paulo, vai lá e fala para Timóteo. Timóteo foi lá e falou para a igreja de Éfeso. Aí Jesus disse: agora eu vou entrar em cena e vou testificar pelo meu Espírito. Entendeu? Vou dizer assim: o que esse cara está dizendo é verdade. Eu não vou falar porque senão o irmão vai ficar magoado e sair da igreja. Meus irmãos, vai lá para o mundo e vai se desviar. Às vezes o camarada está desviado ali no banco e ainda desviando as outras pessoas. Tu está com medo de abrir a boca e falar? Se tiver que sair, infelizmente, não é por nós. Uma pessoa que vem na igreja, hoje vocês vieram na reunião para ver o pastor Edson. Vieram no estudo para ver eu, né? Eu sou muito grande, você tem que ir para ver, tem que ficar muito atrás, nem ver. Exatamente. Só que vocês vieram movidos pelo Espírito Santo de Deus.
Porque quem não é movido pelo Espírito Santo de Deus não tem sede na palavra, não querem aprender da palavra. Não adianta, eu estou falando para os irmãos, tomem cuidado, não adianta todo esse movimento, porque isso é carnalidade. Eita, eu vou na igreja que hoje vai ter um samba roda e sapateia no poder. Meus irmãos, isso não é evangelho. Tomem cuidado, o movimento é bom? Quando é do Espírito é bom. Quando é do Espírito, quando a gente sente a presença, quando a presença está avivada aqui dentro, agora a gente ficar fazendo fusquinha, simplesmente para entreter plateia. Às vezes o altar está se tornando um palco, está se tornando um circo a igreja, não tem palavra, não tem manifestação do Espírito Santo de Deus, porque a manifestação do Espírito de Deus é sentir na carne, é muitas vezes você olhar e dizer assim: eu fui curado, só que eu não posso ser curado por outra coisa a não ser pela palavra. Olha, eu fui liberto, olha, eu caí e sou que nem Paulo. Porque Paulo, quando estava indo para perseguir a igreja, quem que se apresentou? Olha lá, quando a igreja está em perigo, num perigo total, sempre alguém maior se apresenta. Olha aqui em Apocalipse, a apostasia estava generalizada, e Jesus diz: eu vou ter que intervir. Paulo estava indo para prender a igreja. Ó a luz sobre os olhos de Paulo. E no momento que aquela luz veio sobre os olhos de Paulo, eu estou me arrepiando aqui. Paulo, ele fez o quê? Paulo caiu no chão, ou como o presbítero de Marquês, caiu por terra. Mas quando ele se levantou como o maior plantador de igreja que até hoje nós conhecemos. Quando ele se levantou como o maior pregador do evangelho para os gentios. Então não adianta esse movimento do cai, se levanta e está na mesma droga de vida, cai, está no mesmo pecado. Isso são frutos da carne, não é fruto do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, quando Ele te derruba, tu levanta com uma novidade de vida, tu levanta com uma vontade de mudança, tu levanta para conseguir ser algo maior. Olha lá, Moisés, ele caiu, mas no momento que ele se levantou como libertador de Israel. Então nós temos que olhar que Deus, Ele quando se apodera de nós, o Espírito Santo quando se apodera de nós, Ele nos traz novidade de vida. E não essa palhaçada do cai, mas nunca muda nada. Nós temos que entender, de uma vez por todas, que nem tudo é movimento do Espírito Santo de Deus. Nem tudo. Toma cuidado, que muitas coisas é emocionalismo. Às vezes nós estamos passando por um problema conjugal dentro da nossa casa, daí a pouco começa a tocar uma música lenta. Quem aqui já chorou com isso? Pode falar a verdade. Eu, quando estava no mundão, já chutei, né? Está lá o camarada tocando uma música de Bruno e Marrone lá, está chorando. Esse cara está com problema dentro de casa também, começa a tocar uma música. Você está com problema, você começa a chorar. Aí o camarada vendo você chorar, já se aproxima. É isso que diz o Senhor. E Deus às vezes não está dizendo nada, isso é corrupção espiritual. Mas ele vê e ele começa a jogar palavras sugestivas para ver como você vai reagir. Se você reage de uma forma se desmontando mais, meu amigo do céu, ele vai revelar a tua vida todinha. Vai revelar a tua vida todinha. Mas é Deus? Toma cuidado com o emocionalismo. Toma cuidado com certo tipo de emocionalismo. Toma cuidado com certo tipo de movimento. Entendeu? Porque isso que eu acabei de falar também é indício da corrupção dos últimos tempos, da apostasia dos últimos tempos. Então veja aqui, em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 9 ao 20, que fala sobre a carta de João direcionada às igrejas da Ásia. Esmirna também está dentro, irmão, o senhor não está errado não. Todas as 7 igrejas da Ásia, dentre as 7, a primeira era a igreja que estava. E quem que era o pastor? Timóteo. Então, nós vemos que quando a coisa chega a um nível que chegou na Ásia, Jesus ele tem que entrar no meio. Ele fala: eu vou ter que dar uma correçãozinha nesse povo aí, dar um perdãozinho, porque senão. E o que tinha nas igrejas da Ásia? Olha bem, se a gente for olhar, nós vamos comparar com as coisas que estão acontecendo hoje. E veja bem,
As piores apostasias que estavam acontecendo na igreja estava relacionada à idolatria, ao materialismo, ao profetismo. Olha bem, eu tenho contra ti que tem tolerado mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas está ensinando a colocar tropeço diante do meu povo, está ensinando a imoralidade, está ensinando aquilo que não está dentro da minha palavra. Olha Jesus dizendo, Jesus ele não está extinguindo o espírito da profecia, ele está extinguindo pessoas mal intencionadas que usam o nome de Deus para dizer que é Deus que está falando quando Deus não está falando. E é interessante, olha bem, eu não estou dando essa sugestão, a palavra está dizendo. Veja bem, o próprio Jesus ele diz assim, ó, toma cuidado com a mulher. Não. Aquela que se diz profetizar. Sabe o que ele estava dizendo? Toma cuidado, não são todas, mas muitas são emocional, tá? Toma cuidado com certo tipo de movimento, as pessoas estão falando coisa, porque eu vou dizer uma coisa para ti. É todo dia que Deus mostra algo para a senhora, evangelista? É todo dia que Deus mostra algo para a senhora? Não, eu confio, essa mulher é profeta de Deus. Eu confio que essa mulher também é profeta de Deus. Eu também confio que a missionária é profeta de Deus. Mas toda hora, a pessoa não pode chegar perto de você. Tá, Deus está mandando dizer, rapaz, nem Moisés tinha tanta intimidade com Deus assim. A pessoa não pode olhar, você chega na pessoa e fala, Pai, Senhor, irmão, bom dia, eis que te diz o Senhor. Não, pera aí, meu amigo. Está entendendo? Nós temos que tomar cuidado, que Deus não é assim. Nós temos que tomar cuidado que às vezes você está querendo conversar, só trocar uma ideia com a pessoa. Ô irmão, pastor, estou precisando conversar, estou com algum problema aqui, entendeu? Para isso existe algo chamado psicologia pastoral. É para você conversar com as pessoas. Pastor, estou com um problema aqui e tal, vamos conversar? Vamos, irmão, você está aqui, conversar, tomar um café. Às vezes o irmão está precisando conversar, desabafar, aí está lá o irmão conversando, eita Deus, meu Deus, desceu. É assim que diz o Senhor. Para com isso, irmão. Às vezes a pessoa está precisando conversar, às vezes a pessoa está precisando dialogar. Vamos parar, baixar um pouco o nível, entendeu? Tem que, às vezes, baixar um pouco a bola. Porque tem pessoas que são muito espirituais, entendeu? Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa já diz assim, olha a conversa. Geralmente você tem que tomar cuidado com esse tipo. Você não sabe o que Deus me falou. É fofoqueiro, tá? Quem está ouvindo isso daí, é espírito de fofoca, espírito de Jezabel, tá? Você chega perto da pessoa, parece, oh do céu, Deus me revelou algo sobre fulano de tal, mas gozado que não revela as palhaçadas que acontecem dentro da tua casa, né? Tendo casamento, né? Não revela, às vezes, o tamanho da língua grande. Deus não revela isso aí, mas está revelando a vida de todos os irmãos. Às vezes tem irmãos que dizem assim, Deus me revelou a vida da igreja todinha, mas a vida dele não revela, né? A vida dele não conserta. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de movimento, entendeu? Às vezes, simplesmente, sabe o que nós queremos? É fazer uma rodinha aqui, nós conversarmos da palavra. Eu não preciso estar nessa bobagem aí de estar revelando, olhar para a cara da irmã Jaés assim, dar uma olhada. Não sei. Aí eu chego e jogo uma sugestão, irmã, Deus está me mostrando que a senhora não está muito bem. Só que ele diz, que vai resolver. Todo mundo tem problema, meu irmão, para com isso. Para de mexer com o emocional das pessoas. Entendeu? Se é de Deus, se não for, a palavra diz que toda palavra que sai da boca do homem, ele vai ter que dar conta no dia do juízo final. Pelo amor de Deus, não tem temor. Não tem temor, estão mexendo com o emocional das pessoas. Eu chego às vezes no irmão Francisco, o irmão Francisco já viveu isso daí, ele vai lembrar. Eu chego, o irmão Francisco, Pai do Senhor, Pai do Senhor, nós estou orando para Deus te pegar, viu? Deus vai te pegar, Deus vai te pegar, vem que é macumbeiro. Que diabo é isso que nós estamos virando? O que nós estamos virando? Entendeu? Eita, mas eu estou olhando para Deus pegar esse vaso, vá para o de macumba, meu filho. Você não está vivendo. Jesus mesmo testifica, vocês não sabem que espírito que eu sou.
Vocês não estão vivendo aquilo que deveria ser vivido. Vocês não estão vivendo o Evangelho nos últimos tempos. Então, meus irmãos, quando começa todo esse movimento, quem que entra no meio? Jesus. Aí sobre isso aqui também existe a imoralidade. Meus irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Se eu não tenho respeito por Deus, eu fico falando coisa que Deus não manda, eu sou fofoqueiro, eu faço tudo aquilo que a palavra não manda eu fazer, tu acha que eu vou ter medo de ser imoral? Você acha que eu vou ter medo? Mas eu não estou mais respeitando a Deus, eu estou nem aí, eu estou que nem um ateu dentro da igreja, entendeu? Eu falo a coisa simplesmente para sustentar o meu ego. Você acha que eu vou ter medo de imoralidade? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre digo, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando a gente vê pessoas que se encaixam em certos perfis, o que a gente tem que fazer? Sai fora, se afasta. É que nem quando fala da imoralidade aqui. Certa vez, eu acho que eu já contei essa história, né? Eu estava lá na cidade de Anaurilândia, e eu sentei na praça e sentou uma japonesa do meu lado. E começou a conversar, eu estava esperando, eu estava de carona. Daí a pouco essa mulher tocou no meu ombro e falou: olha, eu moro bem ali naquela casa, vai lá. Meus irmãos, eu fui esperar o camarada uns 3 quilômetros para frente, lá no meio da estrada de terra. Aí cheguei, eu contei para a missionária, ela pegou e falou: por que você não pregou a palavra para ela? Eu falei: eu? A palavra manda, meu amigo, para você fugir. O diabo você resiste, moralidade sexual, você foge. Eu vou vou na casa da mulher pregar para ela, mas nunca, tu tem que fugir, tu tem que, é a corrida de um campeão para salvar o seu casamento. A gente tem que sumir desse tipo de coisa. A pessoa começa a jogar imoralidade por cima de você, meu amigo, tem esse negócio, não, vou pregar a palavra que eu vou converter. Daí a pouco você sabe onde está convertido. Entendeu? Escapa-te pela tua vida, pronto. Já falou tudo, né? E muitas vezes a tua vida está composta do teu casamento. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Você resiste ao diabo. A pessoas imorais, foge, meu irmão. Vaza, não dá moleza não. Dá moleza não, se você ficar perto, tu vai cair. Eu não caio porque eu sou presbítero, cai. Eu não caio porque eu sou pastor, cai sim, cai feio. E cai feio, tá? Porque além de você cair, tu vai derrubar muitos que estão te seguindo. Aí a senhora chegou num ponto interessante. Não está dentro do contexto, mas deixa eu dizer uma coisa. José, ele não caiu porque ele correu, mas ele correu de que forma? Pelado. Por que ele correu pelado? Mas por que ela arrancou a capa dele? Não foi, a distância de um braço estendido. Se ele não tivesse tão próximo, ela não tinha arrancado a capa dele. Entendeu? Ele pode até não ter errado, só que nós temos que tomar cuidado com a proximidade. A proximidade de um braço estendido fez com que ela arrancasse a capa dele. Se ele estivesse longe, a mulher está lá, vem cá que eu te quero, e o cara sai de retro, Satanás, está dando um passo em cima. Meu amigo, se tu não cair, tu vai perder no mínimo a tua capa. Entendeu? Então o negócio é cair, é sair fora desse tipo de situação. Principalmente existem muitos meios da gente evitar certo tipo de coisa. Tu está conversando, está numa palestra dessa daqui, a pessoa começa a jogar sugestão, ou com conversa fiada com você, porque é menina, porque é menino, não tem essa história não. A conversa comigo é preto no branco. Tá? Ou exige um grau de respeito, ou meu amigo, tu vai procurar quem está na tua turma, vai se prostituir lá fora, aqui dentro não. É algo que nós não devemos aceitar. Quer viver um princípio cristão? Não aceite isso na tua volta, porque contamina. É que nem às vezes pessoas que acabam entrando em situações que eu citei. Eu acho que no culto passado, não, foi no ensino dos jovens, que acaba sendo amigo de certo tipo de pessoas. Eu acho que a irmã Débora e o irmão Antônio vai lembrar, entendeu? Nada, eu vou trazer eles para o evangelho, daí a pouco tu está pior do que ele.
Porque é muito mais fácil ele te convencer do que muitas vezes você convencer a pessoa. Então você tem que lançar a semente e sair fora. Você sai fora. Não, é meu amigo. Ali não é teu amigo, não é tua amiga. Não, você lança a semente e corre. Entendeu? Porque isso daí está contido também a imoralidade sexual. Entendeu? Se a pessoa ela não aceita a sua própria sexualidade, você acha que ela vai respeitar a tua? Ela não vai respeitar, muito pelo contrário, ela quer corromper. Né? Ela está corrompida, ela quer corromper. Então você planta a semente. Pastor, eu não posso amar essas pessoas. Você tem que amar de todo o coração. Só que você tem que fugir do pecado deles. Você tem que fugir do pecado deles. Ah, mas vem cá, é o pastor da igreja, entendeu? Mas o pastor da igreja, toda vez que vai conversar com a irmã Ivete, vou usar ela como exemplo, porque nós temos mais intimidade. Ah, chegou a cair a placa lá. Veja bem, aí o pastor todo dia está conversando com a irmã Ivete e está jogando uma palavrinha furada. Então, irmã, tranquilo, tá linda hoje, viu, irmã? Olha, essa roupa caiu bem, toma vergonha de sua cara, cabra vai safado. Entendeu? Quem tem que achar isso daí é o marido dela. E tu também tem mulher. Tá? Cuidado com sugestão, cuidado com conversa fiada. Ô irmã, tal, nossa, onde você está maravilhosa. Cuidado com essas conversas. Cuidado com esse tipo de conversa fiada. Cuidado com esse tipo de liberdade. Porque não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora ou outra, um está com o coração machucado, ou outro vai dar problema. Entendeu? Então a melhor coisa, quer ter intimidade? Tem intimidade com a tua mulher. Quer ter intimidade? Vai ter intimidade com o teu marido. E acabou. Entendeu? Não tem meio termo. Casamento é algo frágil que nem um cristal. Ele não aceita desaforo. E muito menos 3 pessoas dando sugestão. Dá problema, vai dar problema, tu vai passar por problema. E isso se não enfrentar uma separação. Pastor, dentro da igreja, graças a Deus não vai acontecer isso. Vai dar moleza. Dá moleza porque também às vezes dentro de igreja tem camarada até em cima de altar que está com espírito de safadeza aí, ó, fica em cima de altar olhando para ver qual é a mulher que está olhando para ele, para depois ele ficar mandando mensagem no WhatsApp. Graças a Deus aqui não acontece, senão a gente dá umas tacas neles. Né? Até mesmo porque só tem o presbítero Edmar e o presbítero Hugo. Não é homem desse tipo de feita. Mas acontece dentro de igrejas. Infelizmente acontece. E isso é algo que deduz o quê? É o que mais acontece. Não deveria, mas Paulo estava falando para Timóteo que isso iria acontecer. Estava dizendo, então ele está dizendo o quê? Ó, tu é mulher? Toma cuidado, porque muitas vezes o irmão, ele não é tão irmão assim. Às vezes o profeta não é tão. Um irmão hoje veio me procurar. Um irmão veio me procurar, não vou citar o nome dele porque é antiético, nós estamos gravando. E ele disse para mim assim, falou, pastor, minha mulher mandou eu ir embora. Eu falei, cara? Eu falei, o que aconteceu, irmão? Então, rapaz, ela foi numa igreja lá, aí o pastor dela disse que quem estava atrasando a vida dela, que ela não consegue crescer, é eu. Que Deus estava preparando um homem mais velho e separado da mulher para que pudesse estar com ela. Eu falei, irmão, mas você é casado no papel? Ele falou, eu sou, pastor, casado no papel. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. O pastor, ele é mais velho? Ele falou, é. É separado da mulher? Ele falou, também é. Foi explicada a história. E a mulher sem vigiar está caindo na história. Está caindo aonde que Deus, ele manda você se separar da tua esposa? Se não há caso de adultério, se não é caso de prostituição, como que Deus vai esvaziar uma botija para encher um vaso? Deus não esvazia uma coisa para encher a outra. Deus ele não acaba com o casamento para construir outro casamento. Isso é espírito de demônio. Isso é espírito de demônio, é imoralidade dentro do povo de Deus. É igual uma vez sei lá o que, me perdoe, né? Que se dizia profetisa, chegou de mim, pegou, falou, me chamou na casa da pessoa. Eu vou contar, a missionária está dando risada, mas eu vou contar. Pegou, me chamou lá, a hora que eu entrei, a vaso já começou a chorar. Ai, Jesus! Deus me deu uma revelação na oração de madrugada. Glória! Eu já dei uma olhada e falei, lá vem bomba. Lá vem B.O. Falei, tá, irmã, vai na parte de chorar, conta aí qual que é a revelação que Deus te deu. Pastor, o Senhor me mostrou algo, vai ferir teu coração. Falei, já está até sangrando. O Senhor ele me mostrou que o Senhor da missionária vai se separar. Falei,
Não é nada, porque o Senhor disse que vai tirar ela do teu caminho, porque a obra está sendo atrapalhada. Eu falei, mano. Deus falou isso para a senhora? Falou. Eu falei, irmã do céu. Eu falei, eu vou ler outra Bíblia. Mas olha os perigos, tá? Se é uma pessoa que está passando um probleminha dentro do casamento, pronto. Ó o B.O. feito. Falei, irmã do céu, eu vou ter que trocar a Bíblia. Ela falou, por quê? Eu falei, veja bem, porque a palavra, ela me diz assim, então deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à tua mulher, e não serão mais dois, mas uma só carne. Eu falei, irmã, Deus ele falou para a senhora se eu estou em prostituição e adultério? Ou pastor, claro que não. Eu falei, a minha esposa? Também não. Eu falei, é o único respaldo que Deus me dá para eu poder me separar da minha mulher. Eu falei, agora deixa eu fazer outra pergunta para a senhora. Deus falou para a senhora se eu ando batendo na minha mulher? Não, pastor, e ela anda batendo em mim? Não. Eu falei, então não tem um respaldo bíblico para me separar da minha mulher? Eu falei, deixa eu dizer uma coisa, Deus ele não destrói uma coisa para começar outra. Esse ministério começou com nós desde 2018, em Nova Andradina, para conseguir manter alguma coisa, até mandioca, sem sal, eu e minha esposa comendo. Agora que Deus está começando a fazer algo, Deus iria separar nós dois para a obra. Falei, vou dizer uma coisa, é mais fácil Deus fechar a igreja do que separar o casal. Falei, senhora vai me desculpar, irmão, mas eu não posso aceitar essa profecia da senhora não, tá? Pega para você, porque para mim não serve. Está entendendo? Agora, se tu não tem base bíblica, tu vai olhar e dizer assim, meu Deus, a profeta estava de madrugada, de joelho, só pode ser Deus mesmo falando, vai lá e desmantela teu casamento, cai na prostituição, a mulher cai na vida, e depois fica os dois desviadão aí. Sendo que é algo que você pode resolver. Deixa eu dizer uma coisa para ti, igreja não tem que se envolver no meio do teu casamento. Irmão, irmã, não tem que se envolver no meio do teu casamento. Igreja não tem que colocar doutrina para dizer como que você se porta sexualmente com o teu marido, desde que não haja restrição dentro da palavra. Agora fica todo mundo querendo se envolver. Ah, irmã, não sei o que lá, você pega e deita com o teu marido lá com a camiseta de político, vai. Aí depois você vai ver onde que vai dar isso daí. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que estão dando ouvido a esse tipo de coisa. Então, se mete no casamento, se mete na vida conjugal, vai com essas profecias colocando coisa dentro da tua casa. Tem pessoas que entram dentro da tua casa, depois você fica com peso dentro dela, porque joga tanta palavra negativa, aí depois sua vida começa a dar errado, a pessoa ainda olha para sua cara e diz assim, ó, eu te falei. Então nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia é um cuidado que nós temos que ter. E Paulo justamente estava falando isso para Timóteo, falando isso para quem? Para nós. E interessante que as frases sempre terminam com algo. Quem tem ouvido, ouça o quem? O Espírito. Veja bem, isso é uma advertência. Olha, só para a gente concluir hoje, nós temos diversos adjetivos que descrevem o caráter de uma pessoa apóstata, de pessoas que estão ligadas diretamente à apostasia. E nesses últimos tempos nós temos sinais de pessoas. Veja bem, o que é o sinal de uma pessoa apóstata? Como que eu posso definir que uma pessoa, o que ela faz para que eu possa definir que ela é uma pessoa apóstata? Veja bem, número 1. Geralmente uma pessoa apóstata, ela é uma pessoa egoísta. Veja bem, porque o egoísta, ele está caracterizado aonde Paulo está falando para Timóteo. Ele é amante de si mesmo, ingrato e irreconciliável. Então quando nós vemos uma pessoa a qual você olha assim e diz, esse irmão é muito, ele é apóstata. Ele está diretamente ligado às cartas de Paulo a Timóteo. A pessoa é irreconciliável.
A pessoa é ingrata, não importa o que tu faça por ele, sempre parece que vai ter ali um buraco sem fundo. Ele não consegue reconhecer nada nem ninguém. Ele não reconhece autoridade, não reconhece pai, não reconhece mãe, não reconhece família, não reconhece irmão, não reconhece ninguém. Ele é uma pessoa egoísta. Qual que é o segundo ponto de uma pessoa apóstata? Sacrilégio. O que é sacrilégio? Alguém pode me dizer? Sacrilégio é uma pessoa blasfema, profana, inimiga de Deus, hipócrita religioso. Olha bem, é uma pessoa hipócrita religioso. É aquele que prega a religião, mas não. É aquele que cobra algo religioso de alguém, mas ele mesmo não. Isso é um hipócrita religioso. Pessoas que falam em nome de Deus quando Deus não está mandando. Pessoas que não respeitam seus irmãos, as suas lideranças, mas cobram respeito para si. E pessoas de alto cargo. Pessoas que muitas vezes é diácono, é presbítero, é missionário, é pastor, mas não respeita as hierarquias e muito menos respeita a lei de Deus. Ele é um hipócrita religioso, ele é inimigo de Deus, ele é profano e toda vez que ele abre a sua boca ele blasfema de Deus. Então, é uma pessoa cheia de sacrilégio. Qual que seria a terceira base que nos dá para mostrar que uma pessoa ela é apóstata? Uma pessoa materialista. Uma pessoa materialista é uma pessoa avarenta. É uma pessoa que tudo é dela, só ela, somente dela. Ela não aguenta ver alguma coisa dos outros que ela quer para ela. Ela quer consumir, mas nunca se doa em absolutamente nada. É uma pessoa materialista. É uma pessoa... Senhor? É uma pessoa que se diz assim, ó. Vou dar um exemplo. Tem uma festa aqui na igreja. Tem como se bebe à vontade. Agora fala assim, ó, tem um culto de ação de graça, ela vai orar pela vida de um irmão. É uma pessoa materialista. É uma pessoa avarenta. Ela só quer para si. Ela só quer obter, mas ela não quer se doar. Está entendendo? É uma pessoa que tipo assim, o presbítero Edmar esses dias teve doente, não teve? Então eu vou lá. Presbítero Edmar, o senhor está precisando comprar um remédio? Estou, te dou 10 reais na tua bicicleta para você ir lá comprar teu remédio. Ou seja, na verdade eu não quero te ajudar, eu quero tua bicicleta. Está entendendo? Pessoas que, na verdade, se satisfazem com a desgraça dos outros. Pessoas que, na verdade, nunca têm nada para Deus, mas se ela puder obter para si. Vocês acham o quê? Tem pessoas que se aproximam de igreja simplesmente para obter o que a igreja pode dar para ela, mas não é palavra não, quer tirar proveito. Eu já vi isso, a missionária, nós já vivemos isso. Inclusive eu já paguei conta dos outros, entendeu? Porque eu era meio bobinho, meio muito bonzinho, né? Aí caí umas falácias e acabei me ferrando. Acabei me ferrando e me ferrando mesmo, né? E até hoje tem pessoas que dizem assim, Pastor Edson, olha bem, isso é atual, eu falei para você, né? O pastor Edson, ele recebe o dízimo todo da igreja e não tem coragem de comprar uma cesta básica para alguém. Só que essa pessoa que falou isso, ela não é dizimista, não dizima na igreja, não ajuda em nada, nunca veio varrer uma vassoura, nunca vai varrer o chão, não ajuda em absolutamente nada, mas para abrir a boca para falar as coisas, isso é uma pessoa o quê? Materialista. Ela só quer obter para si, ela quer obter fama, ela quer obter por algum motivo, né? Quer obter atenção para si. É uma pessoa que tudo é para ela. Qual é o outro ponto que caracteriza uma pessoa apóstata?
também está no meio. Soberba, né? Soberba da vida, também está no meio. Outra, essa palavra aqui, ó. Hedonista. O que é uma pessoa hedonista? Uma pessoa hedonista é uma pessoa que é amigo de deleites, incontinente. Eita, gosta da farra, gosta do piseiro. Como que é que o povo fala no mundo? Bate coxa com coxa. Ah, estou lá na igreja, mas não estou vendo a hora de acabar, que eu vou lá ver um bailão. É um funk, né? Em cima do muro, incontinente, não se contém com nada, atrevido, obstinado, em outras palavras, sem vergonha, em outras palavras, não se contém, não se sustém, não se mantém, é vergonha onde que vai, faz vergonha, né? Em vez de apresentar o nome de Deus, envergonha o nome de Deus por causa da sua incontinência. Outra palavra, essa daqui às vezes pega muito no pé da pessoa. Vaidoso. Uma pessoa cheia de vaidade. Uma pessoa exageradamente vaidosa, ela é também presunçosa, ela também é, quem falou soberbo aqui? Ele também é soberbo, e ele é orgulhoso. A pessoa cheia de vaidade, só ela está certa, ela não aceita uma verdade se ela vir de você, mas tem que vir do lado dela, ou seja, sempre a verdade dela é que está em evidência. E muitas vezes tem pessoas que não respeitam o seu ponto de vista. Veja bem, às vezes a pessoa vaidosa, ela quer que só o ponto de vista dela esteja certo, só que ela nunca vai aceitar o teu ponto de vista. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora: que número que a senhora está vendo aqui? Mas não é um 9, é um 6. O que a senhora está vendo? Para mim é um 9, você é um 6. Então, está entendendo? Às vezes o meu ponto de vista está tão certo quanto o teu, só que você não aceita, né? Eu tenho que bater o pé que para mim é um 6 e para você é um 9. E se eu virar agora, que número você está vendo? 6. Mas eu vejo um 9. Está entendendo? São pessoas que não têm capacidade de aceitar que a tua verdade é tão válida quanto a dela, mas somente ela tem que estar certa, somente ela tem que estar com, ela é detentora da verdade absoluta, e isso é uma pessoa vaidosa. Às vezes a pessoa diz assim: ah, a pessoa vaidosa somente aquela que se veste assim, papai, não está ligado diretamente a isso, está ligado a outra coisa, entendeu? Mas a vaidade em si não. Porque a pessoa vaidosa, ela é presunçosa, entendeu? Só eu. Ela é soberba e ela é orgulhosa, entendeu? Ela nunca vai aceitar que ela está errada e nunca vai poder chegar a lugar nenhum, porque quando nós não aceitamos ser corrigido pelos nossos erros, nós também não podemos chegar a um nível muito alto. E por último, é uma pessoa desafeiçoada. O que é uma pessoa desafeiçoada? Desafeiçoada. Não é uma pessoa sem feição não, tá? Uma pessoa desafeiçoada é uma pessoa sem afeto natural, desobediente a pais e mães. Olha aqui para os filhos, ó. Cruel, sem amor para com os bons
e caluniador. Quando alguém chegar assim e falar, olha, toma cuidado, viu? Aquela irmã ali é desafeiçoada, você pode ir lá e falar, vixe, eu vou sair fora, é fofoqueira. Porque é uma pessoa desafeiçoada, é uma pessoa caluniadora. Está entendendo? É uma pessoa sem amor. Você pode ser bom aqui, ainda diz, cruel, sem amor para com os bons. Meu amigo, tu pode ser bom do jeito que for para essa pessoa. Sabe qual é o nosso maior erro às vezes? É você querer ajudar a pessoa sem consultar a Deus. Pai, por que aquela pessoa está nessa situação? Porque tem pessoas que às vezes não querem ser ajudadas. Entendeu? Elas não podem serem ajudadas, porque quanto mais você tenta ajudar, mais ela vai querer tirar de você e nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que consultar, nós temos que olhar e dizer assim, pai, por que essa pessoa está nessa situação? Aconteceu um fato de eu ajudar uma família aqui. Estou contando um fato que aconteceu comigo. A gente ajudar e fazer de tudo. E no final das contas, a pessoa me deixar com uma conta de R$600 e ainda falar que era problema meu. Está entendendo? E as outras pessoas que ajudaram elas, meu amigo do céu, tomaram tudo prejuízo. Mas isso foi erro de quem? Foi erro da pessoa? Não, a palavra diz que o porco ele revolve a própria lama. Isso é culpa da gente, por não perguntar a Deus, por que essa pessoa está desse jeito? Às vezes ela é ingrata, está entendendo? É sem afeto natural, não tem amor, às vezes não tem amor por si mesmo. Aí tu vai lá, tu vai colocar a tua mão, quer ajudar uma pessoa? Faz o que Jesus, ele deu instrução para a gente. O que você for fazer, faça com a tua mão direita, para que a tua mão esquerda não saiba, faça no anonimato. Olha, eu estou vendo que o irmão está passando por uma dificuldade assim. Vai lá e faça no anonimato. Faça e se retire. Se vê que está se aproveitando demais, vai tirando o corpo de reto. Ah, porque não sei o que lá, eu não consigo me manter. E para estar trabalhando, mas toda a vida dá uma desgraça. Cuidado que a tua vida ela vai ficar do mesmo jeito. Porque a pessoa ela sempre vai tirar de você. Ela sempre vai tirar a vantagem. Ah, mas não sei o que lá, porque eu não consigo, eu não posso trabalhar. Mas você não pode trabalhar, então também não coma. Você não pode trabalhar, então não coma. Entendeu? Porque Paulo mesmo ele diz isso. Olha, tem pessoalzinho no meio de vocês aí, ó, que estou sabendo que só vive na baderna, mas não quer trabalhar, então não coma também. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que são aproveitadoras de igreja. Na Alvorada do Sul tem muito, viu? Não acha que não tem, não, que tem muito. Tem pessoas que são aproveitadoras de igrejas, que se aproximam de igreja só para tirar vantagem. No momento que tira, ó, vaza. Entendeu? Deixa todo mundo no veneno. Eu já passei por isso, muitos pastores aqui dentro já passou por isso. Então, é um alerta. Paulo, ele estava dizendo, vai ser dias trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo, ingratos, irreconciliáveis, blasfemo, profano, inimigo de Deus, hipócritas religiosos, avarentos, amigos de deleites, incontinentes, presunçosos, soberbos e orgulhosos. Paulo estava dizendo assim, ó, o camarada vai ser egoísta, vai ser sacrilégio, vai ser materialista, vai ser hedonista, vai ser vaidoso, vai ser desafeiçoado. E quem aqui já viu pessoas dessa forma? Eu também já. Está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia, ela nos diz que para nós vencermos, olha lá, Jesus na carta, 7 igrejas, ele sempre especifica o que vencer. Ele está dizendo, tu está numa guerra, você tem que sair fora do meio, para que você não seja igual. João, ele diz, no livro de Apocalipse, eu ouvi uma voz no céu que dizia, sai do meio deles, povo meu, para que não me corra nas suas pragas. Então, é uma advertência para todos nós. Está vendo que está fazendo esse tipo de coisa? Ai, mas eu gosto tanto. Não é para você deixar de amar, é para você sair de perto. É para você, ora pela pessoa, mas não compactua. Porque quando a gente pensa que não, às vezes a gente fala assim, ó, eu sou tão ligado na palavra que eu não vou me contaminar. Quando pensa que não, tu está contaminado e nem viu. Quando pensa que não, tu está fazendo já as coisas e nem percebeu, meu irmão.
Sabe por quê? Porque se torna um costume, se torna um vício. Eu conheço um crente que é mentiroso. Ele não percebe que está contando uma mentira. Quando pensa que não, o camarada já falou tanta coisa que você olha e fala, misericórdia. Aí a pessoa, ela acostuma tanto a mentir, que ela se acostuma com a própria mentira e tem aquilo como verdade. Se torna um vício, se torna algo tão maligno na vida da pessoa, que aquilo se torna um vício terrível. E o pior problema da mentira é quando a gente começa a acreditar nela. Tem pessoas que acreditam na sua própria mentira. Está entendendo? Tem pessoas que estão tão distantes de Deus que acham que é Deus que está falando com ela. Tem pessoas que elas começam a ouvir a própria voz, achando que é a voz de Deus. Mas meus irmãos, Deus ele é tão santo, que para Deus ele começar a se comunicar com uma pessoa, no mínimo, você tem que estar em contato com Ele. Deus fala comigo todo dia. Você lê Bíblia, irmão? Para quê? Quando eu leio Bíblia, eu não leio Bíblia, eu prego melhor? Me desculpa, meu filho. Não é Deus falando com você, não. Me desculpa. É o ego, pode ser a voz de Satanás, pode ser quem for. Mas Deus, eu te garanto que não é. Porque Deus ele não passa por cima da sua própria essência. E a essência de Deus para nós é a sua palavra. Ele não passa por cima da sua própria palavra para estar falando com nós, né? É igual certo tipo de testemunho. Tem cada testemunho que a gente vê que só a misericórdia de Deus, né? Deus me mostrou algo em visão, e foi. O Senhor me mostrava que cada vez que uma pessoa anda e cai um pelo dele, o anjo pega, vai lá e coloca numa caixinha dourada lá no céu. Meu irmão, tá de brincadeira comigo, né? Quer dizer então que lá no céu é um bando de desocupado? Entendeu? Os anjos não tem o que fazer, não. Ele fica atrás da pessoa. Que bonitinho, caiu um cabelinho aqui, ó. Vou lá pegar e colocar numa caixinha. Tá de graça, né? Não, e foi Deus que me revelou. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de dormir com a barriga cheia. Para de ficar dormindo com a barriga cheia. Depois começa a sonhar com coisas espirituais que você mesmo acredita. Aí vai falar que é Deus. Vai falar que é Deus. Nem todo sonho, meus irmãos, é de Deus. Porque quem tem intimidade com Deus sabe quando o sonho é de Deus. De vez em quando eu sonho com uma coisa, rapaz. Aí dá uns nó na cabeça, eu falo, rapaz, sonhei com alguma coisa, o que é? Daí a pouco eu falo, rapaz, eu não quero mais nem saber, que eu já vi que isso aí é coisa minha. Pastor, cada lágrima que Deus está colocando dentro do tambor, então lá no céu é obra. Misericórdia. Já imaginou? Aí sabe o que é isso, presbítero? As pessoas ficam vendo filme em Hollywood. Aí fica lá, Deus ele está colhendo a sua lágrima. As pessoas colocam a música. Só que muitas vezes a Bíblia ela cita certo tipo de assunto de uma forma interpretativa. Entendeu? Aí a pessoa diz assim, olha, Deus, ele toda vez que o crente chora, ele vai lá e colhe a lágrima de Deus. Deus não tem mais nada para fazer. Porque sinceramente, hoje mesmo eu estava andando, bateu um vento no meu olho, eu estava chorando, né? Aí Deus está lá, peraí, deixa eu catar aqui assim, uma outra aqui, ó, meu Deus do céu, quanta mão tem que ter? Aí eu vou lá e vou colocar no tamborzinho. Ô gente, você vai me desculpar, mas isso daí é brincar com o intelecto das pessoas e é brincar com a própria essência de Deus. É dizer que no céu não existe absolutamente nada sendo feito, entendeu? Ou seja, na verdade, nós acabamos formando um céu hipócrita, como muitas pessoas são, infelizmente, porque acreditam em todo tipo de falácia, acreditam em todo tipo de... Por isso que eu citei anteriormente, existe muito casamento que foram acabados, destruídos por causa da religião, porque aonde a religião entra no meio de algo que é para ser de duas pessoas, dá problema. Dá problema. Não, você tem que se portar assim, ó. Olha lá o pastor. Imagina, olha lá o pastor, irmã. Olha, lá na intimidade do teu marido, você tem que se portar assim com ele. Rapaz, o que eu quero saber num trem desse? O que eu quero saber num negócio desse? Isso é problema seu e do teu marido. Os anjos em volta dando contenção, filha. E vocês usando de entendimento. Eu não preciso me envolver nesse tipo de assunto. A igreja não precisa se envolver. Agora, o casal está com problema, quer se separar. Não, aí eu vou me envolver, porque a gente não quer que o casal se separe.
Está entendendo? É diferente. Agora você ficar usando de falácia para tentar se envolver no meio da intimidade do casal, tem que repreender. Tem que repreender. Tá? São pessoas mal intencionadas, tem que repreender essas pessoas. Ó, meu irmão, atrás de mim, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus Cristo, que o meu casamento quem manda é Deus. Entendeu? Não tem que estar dando satisfação da minha intimidade para você não, seu cabra safado. As pessoas elas têm que usar esse tipo de argumento, porque não tem que ter educação com o pecado. Não tem que ter educação para certo tipo de conduta. É assim, sim, não, que passa disso a procedência maligna. Não existe meio termo. Veja bem, semana que vem nós vamos continuar essa introdução para mostrar que as cartas de Paulo para Timóteo, elas foram totalmente inspiradas pelo Espírito Santo, e Paulo estava dando um alerta gravíssimo, não somente para a sede igreja, mas também para nós. E é um alerta tão grave, mas tão grave, que Paulo ele sempre está usando o termo: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então é algo totalmente grave, é algo gravíssimo que Paulo está dizendo para nós. Você toma cuidado que não é eu falando, não é eu que conversa, entendeu? É o Espírito que está avisando vocês. Então ou vocês se preparam ou vocês caem. Amém? Vamos se colocar de pé e orar. Aqueles que acompanharam nós também pela live, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, papai, por mais este momento. Te agradecemos por este estudo da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar mais abertamente, diretamente no coração de cada um, Pai. Vai abençoando, papai, vai nos dando sabedoria para podermos, Senhor, seguir em frente e ser conduzido e conduzirmos, Senhor, a tua palavra com sabedoria, Pai. Senhor, assim como Salomão um dia pediu, Senhor, eu peço a Ti sabedoria para poder conduzir este povo, a qual o Senhor tem nos colocado um na frente do outro, para que possamos juntos caminhar, Senhor, rumo à mansão celestial. Eu agradeço, peço a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um que estava nessa live, sobre a vida de cada um, Senhor, que nos assistiram. Que Deus abençoe grandiosamente a vida deles. Que Deus abençoe grandiosamente a vida dos teus obreiros, dos teus filhos, os obreiros dessa casa, aqueles que não pouparam esforço para estar nesse lugar, Pai. Eu te agradeço e peço a Ti, fica conosco e leva eles em paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, para cumprimentar o outro. Que Deus abençoe vocês.